Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na quarta-feira dessa sexta semana da Páscoa. Amanhã, Jesus subirá ao céu. Como eu disse ontem, missão cumprida. Mas aqui na Igreja do Brasil, iremos celebrar a ascensão de Jesus aos céus no próximo domingo, para que todos nós possamos celebrar e participar dessa grande solenidade. Jesus voltando para a casa do Pai. E Jesus continua nesse diálogo com os apóstolos. Estamos no capítulo 16 do Evangelho de São João, capítulo 16, do versículo 12 até o 15. E eu tenho falado para vocês que ele está nesse clima de despedida. Vocês percebem as palavras quando Jesus mostra que ele está indo embora? Olha, Jesus disse aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. E ontem ele falava que era preciso que o Espírito Santo viesse, mas para o Espírito Santo vir, era necessário que ele fosse. Agora, percebam o que Jesus está dizendo. Há uma preocupação por parte de nosso Senhor. Ele disse que nós, ali no caso os apóstolos, mas está falando para nós também, ele está dizendo que existem muitas coisas. Ele tem muitas coisas ainda para nos dizer, mas nós não somos capazes de compreender ainda. Isso ele falando para os apóstolos: vocês não são capazes de compreender agora, mas isso nós passamos para nós também. As coisas de Deus, elas não são fáceis de ser compreendidas, ainda mais que está no mundo sobrenatural, está no mundo espiritual. E nós somos levados àquela questão, né? Eu só creio naquilo que eu vejo. E as coisas espirituais, nós só podemos enxergar com o olhar da fé. E Deus é que vai nos ajudar, porque por nós mesmos nós não vamos conseguir. Nós podemos conseguir chegar à verdade das coisas, as verdades transcendentais, as verdades eternas, até um certo ponto. Chega num determinado momento, é Deus quem vem em nosso auxílio. O Espírito Santo virá em auxílio às nossas necessidades. A necessidade de compreender Deus, de compreender as verdades de Deus. Então Jesus está dizendo que existem coisas que para nós é difícil de compreender. Agora, quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá
a plena verdade. Então, o que resta a dizer, a nós dizermos é: vem Espírito Santo, vem Espírito da verdade, vem nos ajudar a compreender. Então, ao mesmo tempo que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, vocês lembram lá no capítulo 8, do mesmo Evangelho de São João, quando Jesus fala que o demônio, que o diabo, ele é mentiroso? Ele é mentiroso por excelência? E o demônio, ele tem essa capacidade de nos enganar. Então, se o demônio tem a capacidade de nos enganar, nós necessitamos do Espírito Santo que vem nos orientar, que vem nos indicar e que vem nos mostrar a verdade. E Deus, que sabe todas as coisas, Ele está dizendo para nós: é preciso que o Espírito da verdade venha para que Ele possa nos conduzir à verdade. A primeira verdade que nós somos levados a sermos conduzidos pelo Espírito é que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. Que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que a primeira pessoa da Santíssima Trindade é o Pai. E a terceira pessoa da Santíssima Trindade é o Espírito Santo, que Jesus hoje dá o nome dele também de Espírito da Verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós não formos conduzidos pela verdade, se nós não penetrarmos na verdade, nós vamos viver na mentira. E a mentira nos levará ao precipício. E o precipício que eu falo aqui é o inferno. O demônio fará de tudo. Ele empregará todas as forças que ele tem para nos conduzir à mentira. Por isso nós precisamos nos apoiar em nosso Senhor e pedir: Senhor, envia o teu Espírito para nós não sermos conduzidos pela mentira. Envia o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para nós entrarmos na verdade. Ainda mais nesse mundo de mentira, né? Vocês já perceberam que hoje as pessoas não querem mais encarar a verdade? Cada um tem a sua própria verdade. E que na verdade não é verdade, é mentira. Sem o auxílio de Deus nós não nos salvaremos, meus irmãos. Nós precisamos muito do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele esclarece, ele mostra, ele diz o que é. E aí nos convencemos. Muitas vezes não são as nossas palavras que convencem o outro para que o outro possa caminhar na verdade. É o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, aí a pessoa se convence da verdade e sai da mentira. Quantas mentiras! Por exemplo, uma das grandes mentiras existentes nos dias de hoje: que todas as religiões nos conduzem à salvação. Não, existe só uma religião que nos conduz à salvação e à verdade. É a religião católica. Porque Jesus se revelou. Porque Jesus falou: a minha igreja. É aqui que está a verdade. O homem só será feliz quando ele se encontrar com essa verdade. E hoje é um grande incentivo a uma mentira que o demônio colocou no meio de nós, que todas as religiões nos levam à salvação. Então, se todas as religiões nos levam à salvação, então, para que Jesus veio no meio de nós? Para quê? Não haveria necessidade.
Vocês estão entendendo essa grande mentira? Agora mesmo, enquanto eu estou falando aqui, me recordei do que Nossa Senhora falou na aparição de Fátima, no dia 13 de julho, quando Nossa Senhora mostrou o inferno para os pastorinhos. E ali diz que Lúcia deu um grito, ficou apavorada, quando ela viu aquela multidão de pessoas no inferno se queimando daquele jeito e sofrendo. Deus, por meio de Nossa Senhora, só confirmou uma verdade que Jesus já havia dito lá no Evangelho. Lá haverá choro e ranger de dente. O fogo de lá é como o fogo da geena. Queima, mas não consome. Quem vai para lá não volta mais. Essa é uma verdade. E o que é que o demônio fala? Ele vem dizendo que colocou no meio de nós que o inferno não existe, que o inferno está vazio. E tem gente aí dizendo isso, gente da igreja. Enquanto que Nossa Senhora mostrou para aquelas 3 crianças e mostrou também para as outras pessoas. Só confirmando o que Nosso Senhor falou no Evangelho. Então, se não existe o inferno, aí entra outra mentira, todo mundo vai se salvar. Não haverá julgamento. E quantas vezes Jesus falou do julgamento, que nós iremos passar pelo julgamento? São Paulo falou que nós seremos julgados. Então, se todos se salvarão, não haverá julgamento. Se todos se salvarão, então não existe o inferno, só existe o céu. Mas o inferno existe tão quanto o céu existe. E aqui o purgatório também, que é essa fase, esse processo de purificação para aqueles que morreram sem ter caído no pecado mortal. Morreu não em estado de pecado mortal, mas em estado de pecado venial. Isso é uma verdade. A igreja ensina isso no livro dos Macabeus. Quando teve aquela situação lá de guerra e muitos soldados morreram, e quando Judas viu aquela situação dos soldados, mandou uma grande oferta para Jerusalém para que se oferecesse sacrifício por aqueles homens que haviam morrido. Aí Judas disse que eles estariam precisando das orações e dos sacrifícios. Essa é uma grande verdade. E o espírito da mentira está dizendo que não. E nessa aparição de Fátima, Nossa Senhora também falou de uma coisa que muito importante, a preocupação de Nossa Senhora com a Rússia, pedindo que a Rússia fosse consagrada a Nossa Senhora, porque senão o mal dela, o mal que estava na Rússia, iria espalhar por todo o mundo e isso iria causar um grande mal. E hoje nós sabemos que esse mal foi o comunismo. Mas por que o comunismo é algo tão ruim? É tão mal? O comunismo é ruim porque uma das coisas primeiras que o comunismo coloca é a não existência de Deus. O comunismo fala apenas do mundo material, não fala da vida eterna. As pessoas são voltadas para o materialismo. Aqui está o grande mal do comunismo, é negar a existência de Deus. Veja a preocupação de Nossa Senhora. E como é que nós vamos negar a existência de Deus se Deus se revelou no meio de nós na pessoa de Jesus Cristo? Vocês já perceberam que nos países comunistas, é só ver, eu estou falando apenas daquilo que é a realidade.
Só não olha, só não vê quem não crê. Mas olhe bem como são os países comunistas. Tem sempre uma pessoa que governa, que ela é ditadora. O cristianismo é perseguido. É ou não é verdade? O cristianismo, num país comunista, é o calo no sapato. Então há uma perseguição aos cristãos. Pode observar, eu estou falando de uma realidade. Vocês estão vendo a preocupação de Nossa Senhora? E nós encontramos as pessoas dizendo que o comunismo é bom e é maravilhoso. Como se é maravilhoso se Nossa Senhora, quando aparece em Fátima, ela coloca essa preocupação e pede que os pastorinhos fizessem sacrifícios e rezassem, e que a Rússia, no caso, foi o que Nossa Senhora falou, fosse consagrada ao seu imaculado coração, para que o mal não fosse espalhado pelo mundo. E está aí. Eu tenho muito medo, meus irmãos, muito medo do Brasil se tornar um país comunista. Se o Brasil se tornar um país comunista, já era a liberdade de nós cristãos. Ouça bem o que eu estou dizendo. Já era a liberdade de nós cristãos professarmos a nossa fé livremente. Porque é perseguição. A primeira perseguição é a hierarquia da igreja, são aos bispos, aos sacerdotes. É o fechamento das igrejas. É não permitir que o nome de Jesus seja ensinado, seja falado, seja proclamado. É não permitir que os sinais cristãos sejam usados, seja colocado o crucifixo e tudo mais. Imagine, nós não temos a oportunidade de livremente nós estudarmos as Sagradas Escrituras. Eu tenho muito medo. Talvez eu até diga, mas padre, mas o Brasil já está nesse caminho, mas ainda não está uma coisa tão declarada assim oficialmente. Mas vocês estão entendendo quando eu falo da verdade, que o Espírito Santo precisa iluminar o nosso coração para que nós possamos entender essas coisas e não nos deixarmos levar pela mentira. Rezemos, meus irmãos. Nós católicos precisamos entender que nós estamos num grande combate espiritual. Satanás, o diabo, sabendo que pouco tempo lhe resta, diz lá no Apocalipse, no capítulo 12, então ele está com toda a fúria e ele está fazendo de tudo para nos confundir. O Espírito da verdade, quando ele vier, ele vos conduzirá à plena verdade. Imagina, vou repetir mais uma vez, nós não termos a liberdade de professarmos a nossa fé. Todo mundo é livre para professar a sua fé. Imagine nós não sermos livres para professar a nossa fé por causa de uma mentira, de dizer que Deus não existe, que Jesus não existe, que não existe uma vida eterna, que depois que nós morrermos acabou, e sermos conduzidos por uma pessoa, e geralmente essa pessoa que ela conduz, pode ver nos países comunistas se não é assim, ninguém pode discordar delas, e elas são tratadas como deuses, como um Deus. Mas o nosso Deus é Jesus Cristo.
Nós cremos na Santíssima Trindade, nós cremos no Pai, nós cremos no Filho, nós cremos no Espírito Santo. Isso foi revelado por nós. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele veio, Jesus, e nos mostrou a verdade. E nós não podemos abandonar a verdade, que é nosso Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos dê a graça, que o bom Deus nos conduza, que o bom Deus nos ajude na compreensão de tudo isso, meus irmãos. Por isso, vem Espírito Santo. Nós, católicos, precisamos agora nos fortalecer e pedir a graça do Espírito Santo para nós não nos deixarmos levar pela mentira. Por essas mentiras, são muitas mentiras. Hoje eu falei aí de 2 ou 3. E nós precisamos tomar muito, muito cuidado, meus irmãos. Há uma vida eterna a conquistar. Não é esse mundo ateu e materialista. Que tristeza quando nós vemos os nossos jovens foram batizados na Igreja Católica, aprenderam as coisas, os seus pais ensinaram, passaram por uma catequese, começaram a entrar nas faculdades, começaram a ler esses filósofos, esses teóricos ateus, Lenin, Marx, Stalin, e começaram a achar que aquelas teorias eram verdadeiras, começaram a dizer que a religião católica, o cristianismo é o ópio do povo, abandonaram a igreja completamente, porque eles passam uma visão da igreja totalmente errada. Por isso, a necessidade de nós compreendermos, de nós estudarmos as coisas da igreja, para nós não nos deixarmos levar pela mentira, e aí abandonaram. E estão aí, agora nessa luta desse mundo material, que Deus não existe. Olha, repito o que Nossa Senhora falou, que esse mal iria se espalhar por todo mundo, e está aí na nossa cara, mostrando um prazer que não é o verdadeiro prazer, uma alegria que não é a verdadeira alegria, e as pessoas se infiltrando e gostando e dizendo isso, dizendo que quem é católico é alienado, que não estão na realidade da vida. Eles é que não estão na realidade. Meus irmãos, vamos pedir, vem Espírito Santo, que o Espírito Santo nos fortaleça, nos ajude para nós não nos deixarmos levar por esse espírito de mentira que está dizendo tudo o contrário que a igreja sempre nos ensinou. Que Nossa Senhora, ela venha em nosso auxílio, que Nossa Senhora interceda por nós e nos ajude a sermos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo e a sermos fiéis à Igreja Católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.